nosso encontro saiu no 1º de abril. É verdade, que engraçado. A gente está, das primeiras convidadas. Nossa, a gente já está tentando marcar um tempinho, né, Florzinha? Mas que bom, estou super feliz que deu certo, feliz de a gente ter esse tempo aqui juntas, conversando. Obrigada por você aceitar. E fico super honrada, porque eu sei que você acabou de completar 26 anos de carreira. Já é uma carreira madura, já é uma moça já passou dos 18, já é uma senhora responsável, já é uma carreira de responsa, digamos assim. Ô, Florzinha, meu Deus do céu, 26 anos, né? Estava aqui pensando, né, que quando a gente está fazendo 26 anos de idade, você acha que o tempo está passando muito para você, né? Mas aí você fala, nossa, eu tô ficando velho, com 20 e poucos anos, você sempre acha que eu tô ficando velho. De repente, você se dá conta, né? 26 anos de carreira, meu Deus do céu, isso o tempo tá passando mesmo. Mas que bom, eu sou muito grata por esse tempo, por tudo que eu vivi durante esses anos. E é isso, é muito bom, né? A gente vai construindo a nossa história, passinho por passinho. E por falar em história, eu arrisco dizer que talvez você esteja vivendo a maior de todas as personagens da sua vida, né? Daqui a um pouco vai fazer 2 anos, que é a personagem Mamãe da Constância. Meu Deus do céu, com toda certeza, essa eu acho que é uma das maiores e uma das melhores aventuras, com certeza, que eu já entrei, né? E é uma aventura mesmo, Florzinha, é uma aventura, assim, porque é muita, muita emoção junto, né? Principalmente quando o neném nasce, que está acontecendo tanta coisa com você, né? Hormonalmente, o seu corpo tá acontecendo tanta coisa dentro de você, emocionalmente, você está recebendo o seu neném, né? Se dando conta de que você acabou de se tornar mãe, e que a nossa família estava crescendo, antes a minha família, né? Que eu estava construindo era eu e o Paulo, de repente vem a Constância e você olha e fala, cara, tá ficando com cara de família mesmo. Tem mais um personagem aqui. Então, tem sido muito, muito incrível, muito maravilhoso, assim. Eu tô feliz porque eu tenho podido me dedicar muito, né? A Constância. Foi planejado? Foi mesmo planejado? Agora queremos isso? Queremos expandir a família ou rolou? Foi assim, Florzinha, a gente já estava pensando nisso, mas a gente não estava ainda no processo de tentar, sabe? Eu percebi. Nossa, eu percebi que vocês não estavam tentando. Ela realmente tem cara que fez um esforço. A gente tava assim enfim, pensando sobre isso, tentando planejar, né, para daqui a alguns meses e tudo mais, quando de repente eu descobri que estava grávida. E aí foi uma coisa muito maluca, porque no meio de tudo, né, eu estava escalada para uma série. Eu ia fazer Jezabel na Record, já tinha personagem, tudo e tal. Já estava me preparando para isso e, de repente, eu soube da gravidez. E eu acho que, naturalmente, poderia acontecer de dizer, caramba, e agora o que eu vou fazer? Mas eu vou te falar uma coisa que, para mim, foi um encaixe perfeito. Veio uma paz tão grande, que é um negócio, né, parece, a Grazi está romantizando esse negócio aqui. Não estou romantizando, estou falando sério. Eu realmente senti uma paz de, tipo, esse é o tempo perfeito. E pronto. E foi com essa verdade que eu, cara, segui caminhando, conversei com o pessoal da Record na época. Eles foram, assim, super, ultra, mega queridos, entenderam completamente. Eu disse que eu estava totalmente à disposição, né, de continuar fazendo a série, porque eu estava grávida, que eu precisava sair. Mas, enfim, diante de tudo, né, era uma série que ia ser gravada no Marrocos e tudo mais. Então, eles acharam melhor eu não ir, porque achavam um pouco perigoso. E eu entendo a posição deles completamente, porque, né, muita responsabilidade se levar uma grávida para o Marrocos. Então, eu acabei saindo da série e foi isso. E vivi a gravidez assim, só a gravidez, sabe? Não estava fazendo, né, algum outro trabalho em paralelo. Então, foi muito bom poder ter tido essa experiência dessa forma.
Então não foi planejado, aliás, te pegou no meio de um projeto, né? Que eu acho que é daquelas coisas que talvez nós atrizes, principalmente uma atriz que quer ser mãe, é um plano de ação difícil, né? De você alinhar, principalmente quando você está correndo esse páreo das oportunidades do mercado e que a gente lida com gerir os convites, mais os nossos objetivos pessoais, né? E assim, realmente é isso. Que bom que você teve essa paz, né? Que eu acho que é a coisa mais importante para uma gravidez, que deve ser alguma coisa extremamente desafiante na muito. vida da mulher. Deve ser um carrossel de emoções. Eu não sei, eu já sou a rainha da TPM, eu não sei se sobreviveria uma gravidez, ou se quem estivesse me acompanhando sairia vivo. Sairia sim, Florzinha, sairia sim. Não sei, olha que você me conhece. Conheço. Tá bom. Se você tá falando, eu acredito. Sairia. A gente, quando ainda não aconteceu, a gente fica naquela, meu Deus, como é que vai ser quando acontecer, né? Mas, cara, quando as coisas acontecem, elas se encaixam, né? Elas entram no lugar. Mas é verdade, isso que você falou, realmente para as atrizes, eu acho, para todas nós, né, é sempre um desafio muito grande. Quando a gente pensa, né, meu Deus, quero tanto ter um filho, mas como é que eu vou conseguir equacionar isso dentro da minha vida, né? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Mas é possível. Eu te digo assim que realmente que é possível e as coisas elas acontecem no tempo certo, né? Eu acho que na medida que a gente entrega, as coisas acontecem no tempo certo. O Antônio estava preparado para encaixar essa notícia, assim, no meio do teu plano de ação de carreira? Como é que foi essa coisa? Porque o agente, de vez em quando, falou assim, grávida, como? Agora? Nossa, ele fez sabe que... Não, ele não fez. Não? E eu me surpreendi, porque eu achei que ele pudesse ter essa reação. Ninguém teve essa reação. E eu maravilha! Cara, foi maravilhoso. Ninguém teve. Mas eu fiquei, assim, um pouco, né? Não, vamos dizer assim, fiquei pensativa, né? Cara, o que o Tonho vai falar, né? Mas o Tonho é meu empresário, gente. Gente, para quem não sabe, o Antônio é empresário da Grazi há uma vida inteira. Ela é mais casada com o Antônio a vida toda do que o Paulinho, que é o membro mais novo na vida dela, né? Uma carreira linda, assim, o que vocês construíram juntos, né, Grazi? Um exemplo de parceria mesmo de vida, né? Que é tão importante para o artista. Eu não chamo de casamento, mas é com certeza uma parceria de muitos anos e que tem sido muito incrível. Eu estou trabalhando com o Antônio desde os meus 19 anos. E, gente, eu tenho 39, então são assim... São 20. Trabalhando juntos, né? Mas aí sim pensei que o Tonho pudesse ter essa reação, mas não, sabia? Na hora ele ficou super feliz. Para você ver como é que o negócio estava realmente encaixado. Ficou super feliz, falou, nossa, Grazi, estou muito feliz por você. Aí falou que eu ia ser uma super mãe, eu fiquei toda boba. Você acreditou. E aí, tem o quê? Ainda tá fazendo daqui a um pouco. Acreditou e com essa verdade você entrou nesse personagem e tá sendo a melhor mãe da sua vida, né? De tudo. Fazendo o possível, né? Fazendo o possível. Flor, ainda é um projeto novo, né? Tipo, 1 ano e 6 meses? Quanto que a Constância tá? 1 e 5? 1 ano e 8, 1 ano e 8. 1 ano e 8. O que foi mais desafiante até aqui? Nessa maternidade, na maternidade, o início. O início, com certeza. O início. E teve ali também, eu tive uma questãozinha, que eu tive uma cefaleia posicional pós-parto, que foi super intensa, que eu não conseguia ficar. Eu gostei de uma outra coisa que você teve, que você me falou, que era trocar os nomes todos. Que eu troco os nomes? Você troca as palavras, que você não diz coisa com coisa. Flor, mas aí, Flor, não sou só eu, aí são todas as mães. Isso não é um privilégio só da Grazi, entendeu? Todas as mães. Ficou grávida, cara, você começou a esquecer, entendeu? É verdade, começa a acontecer uma coisa muito louca dentro do teu organismo, que ele tá ali trabalhando para construir aquele ser, e fala, memória, para quê? Não. Eu tô gastando muita energia para construir aqui essa criança, entendeu? Eu vou ter memória tem que
trabalhar pra caramba. Eu não sei, mas é um negócio intenso. E as minhas amigas falavam e eu não conseguia entender. Eu juro que eu tentava entender, eu ficava pensando, falando, por que ela tá desmemoriada? E aí eu falava que... eu falava, cara, é a maternidade. Eu falava, mas a maternidade, o que tem a ver? Ficava eu pensando, né? Pô, o que tem a ver? Tem muito a ver. Assim, tem a questão das horas de sono, né? Que você dorme muito menos. Eu ia chegar aí. Mexer Como é que foi mexer sono? O soninho? Como foi mexer no meu soninho? Porque a atriz também tem aquela coisa do sono reparador, por causa da nossa memória, do nosso processo criativo. A gente sabe, quando a gente está num trabalho muito desafiante, manter as horas de sono para a gente conseguir dar tudo, né? Como é que isso, cara? Eu sempre priorizei muito essa questão do sono, justamente por conta do trabalho, né? Principalmente quando estou gravando, cara, no mínimo 6 horas, né? A gente tem que conseguir dormir. Na fase que eu estava em Portugal, trabalhando, cara, você lembra? Eu lembro você, eu duvido que você dormisse 6 horas naquela época. Eu só lembro do verão comendo lá fora, a vida passando, não deu nem para você turistar quase. Porque era muito trabalho. Trancada no estúdio ou trancada dentro de casa, trabalhando para entregar no estúdio. Era muito trabalho, era uma fase assim, que ali eu estava dormindo 4 horas por noite. Eu lembro. E aí, você ainda teve um sinão, né? Que a tua novela foi uma novela que os exteriores eram fora de Lisboa. Então você fez toda a labuta das quase 14 horas de estúdio por dia, mais estrada, né, Grazi? Exato. Mas eu estava em Portugal para isso, né? Eu fui a serviço disso. Eu estava a serviço de Belmonte. Então, para mim estava tudo lindo, sabe? Foi lindo. Tudo era muito, muito incrível. Mas você dormiu um pouquinho. Foi o teu vestibular. Foi o teu vestibular. Foi meu vestibular. Eu, na época, eu tive que tomar até vitamina. Você lembra disso? Lembro. Chegou uma hora, eu falei para Manuela Goto, falei, Manu, tá acontecendo um negócio muito louco. Tá muito estranho. Que eu não tô dormindo, e assim, cena que eu levava... Você sabe, né? A gente decora muito rápido no meio do processo da novela. No início demora mais, depois você decora muito rápido. Leva alguns minutos para decorar uma cena. De repente, eu tava levando muito tempo para conseguir decorar. E aí, eu tive que começar a tomar essas vitaminas, Manu me indicou. Eu lembro. E eu lembro que você tentava mesmo fazer uma coisa 360. Você é muito disciplinada, né? Isso também é de quem começou muito cedo, de quem fez muita televisão no início, também muito teatro. Assim, você mantinha atividade física, você só não treinava se você estava fora de Lisboa. Quer dizer, toda vez que você estava ali na tua zona, você conseguia mesmo manter uma disciplina para se manter produtiva, mas ainda assim foi um choque de realidade, né? De horas trabalhadas. Foi, com certeza. Mas eu acho que isso que você falou da disciplina, eu acho que para o ator é um ponto chave. Aliás, eu acho que para qualquer profissional, né? Cara, se você quiser entregar o teu trabalho com excelência, você tem que vir com disciplina ali alinhado junto com você, né? E eu lembro que para mim era muito difícil, cara, era um grande esforço ir treinar, por exemplo. Você fala, pô, mas o que tem a ver? Você tá indo treinar porque de repente você quer emagrecer ou porque... Não. Eu tô indo treinar porque eu preciso de disposição para fazer o meu trabalho. Eu gravo 12 horas por dia, estudo mais umas 4 horas, ou seja, eu trabalho 16 horas por dia, durmo mais algumas, cara. Eu preciso treinar para estar bem, claro. o meu corpo, né, entendendo que o meu corpo é uma máquina, que ele tem que estar à minha disposição. Então, a disciplina é fundamental, né, dentro do nosso trabalho. É engraçado você falar isso, né? Quando eu cheguei lá em 2008, eu lembro que me chamou muita atenção a jornada de trabalho. A gente tinha umas horas bem aumentadas comparado a Portugal, e no primeiro projeto que assim, eu tive mais intimidade, que foi um projeto mais longo, que eu acompanhei a vida do meu elenco, porque depois, antes disso, eu estava fazendo os filmes e as séries, você não convive tanto tempo quanto numa novela, né? E eu lembro de perguntar isso para a protagonista e para a antagonista, que eram as pessoas com quem eu passava mais tempo no set. Eu falei, gente, vocês vão embora para casa, vocês fazem o quê? Vocês vão dar uma corridinha, vocês treinam, vocês fazem o pino? Porque assim, eu era incapaz, porque eu vou embora daqui depois dessas 14 horas, preparar o dia seguinte, mas vocês vão para decorar mais cenas que não deu para decorar tudo no domingo, né? Que é o teu dia de folga, no sábado ou no domingo. Algum dia você tem que parar, né? Algum dia tem que ser dia santo.
porque a gente não é uma máquina de trabalho. E nessa época não era uma coisa muito comum. 2008, 2009, a gente tinha pouquíssimos ginásios, pouquíssimas academias espalhadas por Portugal. Não era um hábito a galera treinar tanto. A gente tem um boom ali na história de Portugal de comer saudável, de ter muitas academias. Você chegou... Logo... Já dava para comer saudável. 2013. Você chegou um pouquinho depois, exatamente. Tanto que aquele ginásio que você treinava foi desse momento de expansão que começou a ter ginásio em centro comercial, isso tudo porque não era. Tinha aquela coisa, um ginásio ou outro no bairro, entendeu? E as pessoas não tinham esse hábito, essa disciplina. E eu não sei, para o meu processo criativo, se eu não tiver essa disciplina de cansar o meu corpo, de levar o meu corpo para um outro estágio, meu cérebro começa a virar um queijo suíço, e aí já não consigo conectar as ideias. Então, assim, é melhor eu garantir aqueles 30 minutos diários. Ou, tipo, em 4 horas de trabalho eu já estou um queijo suíço e não estou servindo para nada. Sim, não, eu colocava muito isso para mim também. Cara, eu vou ter um número menor de horas para conseguir estudar o texto, mas eu sei que esse tempo eu vou conseguir aproveitar melhor, porque eu tô bem, né? E, Flor, quando foi que caiu a ficha assim, é isso que eu quero ser atriz? Quando foi que a chave virou? Caramba. A chave virou quando foi lá dentro das artes cênicas. Foi lá dentro. Foi em sala de aula, né? Um processo com o Tonho. E Tonho, Homer também, Marli, trabalhava voz, Marli Santoro. A Andressa, que dá fonoterapia, que dá aula de voz no Alma Criativa, foi aluna da Marli também, lá no Artes Cênicas também, né? Que legal. Marli, querida. Linda. Maravilhosa. Mas foi lá dentro da Artes Cênicas, em sala de aula mesmo, cara, estudando, suando, de repente eu me dei conta. Na verdade, por que eu procurei artes cênicas, né? Falei, Grazi, mas você já estava lá dentro, aí que você se deu conta de que você queria ser atriz? Eu procurei artes cênicas porque eu sabia que o Tonho, ele fazia preparação, né, de atores, mas também estava preparando na época a Fernanda, né? A Fernanda Lima também faz parte do escritório. Que ano que foi isso? Isso foi o ano que a gente fez aquele workshop lá e que depois rola a peça no Jockey do Gotham City? Isso foi 2005, 2004, 2005? Foi nesse ano que você chegou no Artes Cênicas? Não, cheguei... Você chegou antes, né? Cheguei antes. Eu cheguei... Porque esse foi o ano que eu cheguei e você já estava. Eu cheguei, quer ver, em 2000, eu acho. Pronto. Aqui eu cheguei 2001. Lá em 2004. 2004. 2000, 2001, mais ou menos. Na época, o Antônio também trabalhava a Fernanda e eu fazia jornalismo. E eu tava, né? Eu tinha trabalhado 5 anos com a Xuxa e eu entendia que eu, enfim, queria seguir uma carreira de jornalismo, mas de repente voltada para essa parte de apresentação. E aí, como o Tonho estava trabalhando com a Fernanda e ela já era ali uma referência na época, falei, cara, eu gosto do trabalho dessa menina. Quem que tá trabalhando ela? Era ele. Aí eu fui até Artes Cênicas e comecei a fazer aula com ele. E aí, nesse processo, teve um dia que ele falou para mim, ele falou, você é atriz. Você com esse papo de apresentadora para cima de mim, você é atriz. E eu já estava... já tinha isso, né, dentro da realidade, já achava que eu era atriz mesmo, mas estava entendendo tudo isso, né, porque eu acho que quando a gente começa a estudar interpretação e você começa a assistir muita coisa, você vê o trabalho de grandes atores, né, aí alguém fala para você que você é atriz, você fala, caraca, como é que eu sou atriz também? Porque se Fernanda Montenegro é atriz, e como é que eu sou atriz? Então, aí você vai entendendo essa história, né. E aí pronto, foi dentro de sala de aula que eu decidi. Mas a minha mãe conta a história de que desde os meus 3 anos de idade eu batia na tela da televisão e dizia que eu queria ser igual a Glória Pires. Muito bom. E aí eu falo, caraca, legal, né? Tinha bom gosto. Sabe escolher, tinha bom gosto, né? Legal. Agora qualquer coisa. Escolheu bem, mandou muito bem. Mandou muito bem. Bom. Então foi dentro do processo de formação, na verdade, que você teve esse teu grande insight. E depois do Arte, você teve a certeza. E aí é a partir daí que você se joga
na tua faculdade de artes cênicas. Porque daí eu mudei, aí eu saio da faculdade de jornalismo e falo, não, vou fazer faculdade de artes dramáticas, né? Então eu seguia dentro da artes cênicas, né? Que é esse curso, que era esse curso de preparação, e fazia a faculdade em paralelo. E aí logo em seguida eu comecei a fazer um espetáculo infantil, que foi minha primeira peça profissional, que era a sua estreia da Bela. Foi a minha estreia, fazia a Bela e a Fera, fazia a Bela. Aí, logo depois, um ano depois, eu entrei para o Sandy Júnior, comecei a fazer uma vilã. E aí eu estreio na televisão, fazendo essa vilã, que foi um grande desafio na minha vida também. E Gra, quando pintou Sandy Júnior, quer dizer, você tá aí nesse meio de processo, já estava sendo preparada pelo Antônio, já estava vivendo muito artes cênicas e o processo lá de treinamento era bem intenso, os meninos pegavam mesmo, super firme, tanto o Homer quanto o Antônio. Você não parou, porque na época que eu te conheci, inclusive, te conheci porque você veio fazer um workshop que eu produzi lá dentro. E aí... O Sérgio Pena. Exato. E quando rolou o teu convite pro Sandy, o que bateu? Você falou assim, cara, ainda bem, estou preparada? Ou, e agora, será que vai dar? Como é que foi? Como é que encaixou? Porque aí começa a ser realidade, né? Eu sempre fui, acho que muito de topar as jornadas, sabe? Então, não diz não, né? Era difícil, cara. O personagem era bom, era uma possibilidade bacana, assim, de mostrar meu trabalho. Eu sabia que eu tinha muito feijão com arroz para comer, sabe? Né? Eu tinha muito para me desenvolver, mas como que diante de uma possibilidade eu vou falar assim, não, eu não vou, sabe? Falei, cara, eu vou. Eu já tinha vivido, né, um processo assim muito desafiador anteriormente, lá quando eu estava com a Xuxa, quando eu fui trabalhar com ela, eu não sabia dançar nem cantar. Aí como você vai trabalhar com a Xuxa como Paquita não sabendo dançar, é uma incógnita, né? Então você tem que saber que se você vai trabalhar muito, vai comer muito feijão com arroz, vai dormir 11 horas totais na semana, não dividido isso em 3 dias totais, trabalhar demais para conseguir chegar junto. E eu acho que eu acabei nesses processos, assim, eu tenho muito gosto pelo trabalho, sabe? O trabalho, ele é algo assim que quanto mais ele vem, mais eu gosto dele. E você se joga, né? Quer dizer, o não saber ou não dominar uma determinada coisa para você não é... Não, tá bom, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos aprender, né? Vamos aprender a fazer isso aqui, ou vamos dar conta dessa demanda toda de trabalho, que foi uma coisa que aconteceu em Portugal de novo também, que foi muito, muito intenso, porque eram muitas horas, né? Aqui no Brasil a gente trabalha muito também, quando a gente grava novela, né? A gente trabalha, mas assim, a gente não chega a trabalhar, mesmo como protagonista, você não chega a trabalhar esse número de horas que a gente trabalha em Portugal. E também não sei se a gente aqui não tem mais núcleos, mais personagens, não é tudo um pouco maior e fica um pouquinho mais dividido também, dependendo do protagonismo. Lá também você estava com uma protagonista, né, Grazi? Você tinha uma demanda de cenas que muito era grande. Mesmo muita consumação. Mas essa não foi a tua primeira ida para Portugal, né? Não. Você teve lá antes. Eu tive em Portugal em 2005. Foi com um espetáculo chamado Beijo na Boca, a gente fez no Coliseu, e foi uma experiência, assim, muito linda, muito, muito gostosa, porque imagina, né, assim, cara, tá num Coliseu cheio, eu acho que, assim, a gente agradece a Deus, fala, cara, que coisa linda. Que bênção, né? Que bênção, obrigada por esse presente, esse Coliseu todo cheio, eu aqui me apresentando, então, assim, foi algo muito incrível, a gente fez Coliseu do Porto e Coliseu de Lisboa. Legal. Né? Foi muito legal. E esse ano foi de bastante teatro, porque depois você também fez o Beijo de Verão, não foi? Fiz. É todo mês de 2005, você faz esse lá em Portugal, depois você faz o Gotham, e aí depois você vai para o Limpe Todo Sangue do Jô Bilac, que é um projeto que eu quero que você conte tudo, porque ele está até hoje na tua vida, só que em outro formato. Sim. Esse espetáculo foi quando ele chegou assim para mim, eu já me apaixonei por ele, né? Eu curti muito o texto de cara, o Limpe Todo Sangue de Queimante Carpete. Eu já tinha visto na época,
esse texto do Jobilac, o Jobilac hoje, autor super reconhecido, mas na época, Josito, estava super começando, então ele tinha um Cachorro, que era um espetáculo da Companhia Teatro Independente, dirigido pelo Vinícius Arneiro, uma direção lindíssima do Vini, né, desse espetáculo, e eu já tinha assistido Cachorro, era texto do Jô e direção do Vini, e de repente chegou o Limpe Todo Sangue, e a gente tinha a possibilidade também de fazer com a direção do Vini. Eu falei, cara, que coisa linda, né? E então fizemos, na época, fizemos no Solar de Botafogo, começamos ele pequenininho aqui no... Ih, caramba, olha só a memória da mãe. Esqueci o nome do teatro, já tem muitos anos. Aqui na Barra, pequenininho? Não, num shopping. Um teatro bem pequenininho. De repente, daqui a pouco eu lembro o nome. Em que bairro? Barra? Flor, na linha amarela. Na linha amarela. Ui, é aquele do shopping que era o outlet. Ai, todo gente, todo mundo faz. Tá. Também tenho cérebro de queijo, vou ficar com você, não lembro o nome do teatro. E aí a gente... Mas enfim, fizemos no Solar, foi super bacana. É uma casa linda. Uma casa linda, e fomos bem criticados, né? O espetáculo teve uma ótima crítica. E aí ficamos super felizes e entendemos que, caramba, esse espetáculo ele tem que virar um filme. E aí começou... Nessa época começou a saga do filme Limpe Todo Sangue com meus carpetes, que ainda não saiu, porque na realidade, enfim, o projeto não começou nessa época, foi começar alguns anos depois, né? O sonho, na verdade, começou nessa época, porque foi um projeto que, enfim, que eu me apaixonei, curti muito fazer, né? Então, ator é assim. Eu lembrei de você. Esse negócio virar um monte de coisa. Eu lembrei de você porque a gente conversou com o Sérgio Praia essa semana e ele tem essa mesma história com Antônio Variações, né? O filme chegou na vida dele, sei lá, em 1900 e bolinha, demorou 15 anos para sair a verba, ele no meio do projeto falou assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí fez no teatro com o Vicente e depois é que sai realmente a verba. Ele já achou que não ia rolar, portanto, pode ser que você esteja assim, ó, disso virar outra coisa. Né? Vamos ver. Quem sabe? Faz parte. Mas são essas paixõezinhas, né? Essas coisas, essas histórias que a gente quer contar de qualquer maneira, né? Foi isso que rolou com essa peça contigo. Exato. Com esse texto. Exato. É porque a gente sempre achou que esse espetáculo ele tinha muito mais cara até de filme do que de peça de teatro. Entendi. Então a gente entendia, caramba, se ele funciona tanto no teatro, imagina se ele fosse um filme, que é o que a gente achava que ele tinha que ser assim que a gente pegou o texto, sabe? E aí você volta para São Paulo para fazer Amor e Revolução e depois rola o filme, né? Os Teus Olhos Teus. E aí nesse momento, Teus Olhos Meus. E nesse momento você já tinha feito tudo, teatro, televisão, cinema, apresentado. Já tinha feito, Florzinha, já tinha pintado o set, literalmente. E aí, nesse momento, com cinema e tal, você identificou alguma preferência? Você gosta mais de fazer teatro, gosta mais de fazer TV, gosta mais de fazer cinema? Tem alguma coisa que a adrenalina te pega mais? Qual é o ritmo de trabalho que você curte mais? Nossa, Flor, assim, eu acho que cinema é difícil, né? A gente é ator, a gente gosta de fazer tudo. A gente gosta de trabalhar, entendeu? A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de construir personagens, a gente gosta de entrar no processo de construção do personagem, contar a história, é disso que a gente gosta. E é disso que a gente gosta mesmo, né, Flor? Mas tem, assim, algum meio que... Porque quando eu penso muito, não penso só naquele momento que a gente está vivendo, mas penso também no impacto da nossa vida, da nossa rotina, enfim, cada um desses meios tem um impacto diferente, né? Você está fazendo teatro, acabou a vidinha de quinta a domingo, enfim, você está fazendo TV, acabou a vidinha de segunda a sexta, sábado e domingo também, porque tem que preparar a TV. Está fazendo cinema, tipo one shot tudo agora, não tem vida por 2 meses. E isso tem impacto e mexe com a nossa rotina, né? Com a nossa qualidade de vida também. E tem coisas que fluem mais do que as outras. Não tem nenhum, assim, de eleição? Flor,
É difícil. Para mim, assim, eu acho o cinema uma delícia de fazer, porque também é curto e eu acho que também isso é muito bom. Ao mesmo tempo, o processo do teatro teve um bom tempo que eu curtia mais fazer teatro, que eu acho que era o meu favorito. Essa coisa de ficar mastigando as falas, trabalhando o personagem. Repete a cena, repete. E descobrindo, indo cada vez mais fundo. Durante muito tempo, isso era o que eu mais gostava de fazer. Depois, eu entrei assim num processo com a televisão. Eu gosto muito de fazer televisão. Sabe o que eu gosto? E as pessoas têm, né? Muitos atores até têm, não sei, existe talvez um preconceito, uma coisa, televisão, sim. não sei o quê. Eu acho que tem um pouco isso. Mas a coisa do estar presente, sabe? Porque, assim, aquele texto, você sabe que você não super domina aquele texto. Você tem aquele texto decorado. Mas o que você tem é a presença. Então, se você estiver inteiro, se você estiver presente, ouvindo o que o outro está falando, o jogo está estabelecido. Exatamente. E aí, desse lugar, eu comecei a gostar muito, sabe? Daquilo que nascia desse lugar, sabe? Porque eu acho que nós somos muito surpreendidos em cena, nesse lugar. Então, essas surpresas que apareciam em cena, elas começaram a me interessar muito. Comecei a gostar muito disso. E entender que realmente eu não tenho domínio de tudo aqui, assim como eu tenho no teatro, mas eu estou presente e o que está acontecendo aqui E se você tiver essa confiança para estar presente, você começa a entender como é que o jogo pode se dar realmente na televisão, né? Que eu acho que é o que faz a grande diferença aqui entre cinema, televisão e teatro. Não que nos outros a gente não esteja, mas ali é fundamental, porque você não tem o tempo de preparação que você tem nos outros, exatamente. É o que você tem, porque, né, uma vez que a cena ela já está tão em você já conhece tanto a cena, tanto as falas, tanto as marcas no teatro, você pode usar isso sim, nesse estado, esse lugar de presença, que, meu Deus, que maravilha, você usar esse estado de presença associado a todo o conhecimento que você tem da cena. Esse lugar é muito incrível. Mas, ao mesmo tempo, você não saber tudo sobre a cena e você só estar presente como personagem ali naquele momento, eu acho fascinante. Isso que você falou, Grazi, é mesmo dessa maneira. Porque a gente não sabe tudo sobre a cena, não é quando a gente está fazendo novela. Porque tem muita coisa que você só descobre na presença do outro ator. Porque é lá que o jogo começa. Você pode preparar muita coisa em casa, mas tem uma coisa que só vai acontecer quando você estiver no campo, que é a arte de nós nos alterarmos mutuamente numa cena, através do texto, da escuta, do estado de presença, e é ali que o jogo, na verdade, mais ou menos se dá, não é? Você prepara, mas de fato vai acontecer lá. E aí, acho que talvez, para mim, continua sendo dos lugares mais desafiantes para se estar, porque eu acredito muito no processo que a gente vive de ensaio no teatro, que ele garante, né, a nossa segurança, que ele vai nos preparar para conhecer essa personagem, para vivenciar, para o imprevisto, para tudo. Mas na televisão você não tem como preparar tanto tempo assim, né? Não tem, né? Não tem ela como. É muito desafiante, ela é muito desafiante. Eu também adoro. Gosto muito. É isso. E aí você, em 2013, volta para Portugal, tem aí uma protagonista internacional, né, que você fez lindamente, mas antes você teve lá com o Nelson. Qual foi a recepção de Nelson Rodrigues em Portugal? Como é que foi fazer isso com Eduardo Wojcik? Porque é um texto que não é uma realidade que Portugal controla muito, né? Nelson é bastante peculiar. Sim, muito, muito, extremamente peculiar. Não, mas foi bacana, foi boa a recepção. A gente foi para o Festival do Porto. Esse projeto foi um projeto, assim, muito porque eu tava num momento que eu queria muito poder aprender mais com esse diretor, com o Eduardo Wojcik. Então, foi um processo, assim, que eu entrei meio que ali de ouvinte, sabe, participando do processo de ensaio, e aí quando eu vi eu estava fazendo uma personagem, que, enfim. E aí quando eu vi eu estava no festival, mas foi muito, assim, o que eu ressalto, assim, desse processo
Eu acho que tem algumas pessoas, né, alguns diretores ao longo da nossa carreira, alguns autores, que você tem vontade, né, de aprender mais com aquela pessoa. Você fala, cara, eu quero sentar e ficar ouvindo essa pessoa falar, sabe? Eu quero só ouvir ela falar, porque eu sei que ela tem muito para acrescentar, né? Então, acho que esse processo... foi a tua história com o Eduardo, né? Foi essa história, foi nesse momento. Foi isso que você quis ir para lá. Até entrou uma pergunta aqui interessante, Grazi, que eu acho que você total pode responder. Você acha que tem um sucesso? Qual seria o segredo de ter sucesso e se manter nessa profissão tão difícil? O que você acha? Olha, se manter nessa profissão, acho que é necessário que você tenha perseverança, com toda certeza, muita disciplina também, como a gente já falou, e entender, eu acho que o principal é entender que esse é o teu propósito, né? Exato. Que esse é o teu propósito, e que essa foi uma das coisas para a qual eu nasci para, eu entendo exatamente. Isso. Entende? Que você está completamente. Então, é isso que eu vou viver, não importa se vai ser difícil, é normal, a vida é difícil. Exato. Né, existem desafios, existem muitas dificuldades, você não vai parar de trabalhar porque você não fez televisão, não existe isso. Se você entende que você é ator, você é ator. Então, você vai, né, você pode fazer teatro, você pode fazer cinema, então, de repente, se você não encontra oportunidade, você pode produzir as suas coisas, e aos poucos os caminhos vão se abrindo. Se você entende, né, eu acho que tem esse lugar, eu acho muito importante esse lugar, de você entender, cara, eu nasci para isso, sabe? Isso, né, é uma das coisas que eu nasci para fazer. Viver alinhado à sua missão e ao seu propósito pode ser a coisa mais apaziguadora que uma pessoa faça na vida. Eu tenho uma frase que está ressoando muito em mim. No outro dia eu estava preparando um material, ela caiu assim na minha frente e eu estou mantrando ela para tudo quanto é lado, que eu acho que sucesso é você gostar de quem você é, né, da pessoa que você está se tornando todos os dias, gostar do que você faz e de como você faz. Porque existem muitas formas de sucesso, mas se você conseguir assegurar essas 3 coisinhas, tanto difícil ou não tanto difícil, você vai se responsabilizar por esse processo, por esse seu chamado, né? E é isso que você está falando, que quando você sabe que é a sua missão, tudo bem que vai ser difícil. Também ninguém disse que ia ser fácil alguma coisa pra gente, pelo menos para mim. Eu não lembro de ter descido com o passaporte, vai ser fácil, vai lá. Tive um apagão desse momento. Mas se a gente estiver, né, se a gente estiver feliz com a pessoa que a gente está conseguindo se tornar, apesar de todas as dificuldades, e se você gosta do que você faz, como você faz, putz, já somos uns privilegiados, né? Isso já para mim seria ser sucesso na vida. O que foi mais desafiante em Portugal? Sim. Em Portugal? Mais desafiante. Foi a questão do número de horas, né, no início. Eu levei uns 2 meses para conseguir me adaptar a essa carga horária, de gravar 12 horas todos os dias, porque assim, dava 8 horas de trabalho, 8 não, dava 10 horas de trabalho, eu já estava com o meu farolzinho diminuindo. E a parte pessoal, Flor, assim, estar longe da família, estar longe do Paulinho, como era, assim, gerir fuso horário, né? Fuso horário. Isso também, para mim, foi um desafio, né? Mas foi um desafio grande, assim, estar longe da família e estar longe do Paulinho. A gente já namorava na época, né? A gente não era casado. Mas, assim, eu fui muito focada, Flor. Sabe quando é dessas coisas, assim, que você entende que você tem que fazer na sua vida? Quando veio o convite e eu entendi o que era o convite, eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer agora na minha vida, entende? Nesse tempo, nesse espaço, é isso que tem para mim. Então, é isso que eu tenho que fazer. E pronto. Aí fui até o final. Obrigada por dizer que eu aguentei firme, porque você aguentou muito firme. Você aguentou muito firme, porque eu acho, enfim, tem muito estigma à volta disso, tem muita lenda, né? E as pessoas acham, tá fora, entendeu? Incrível, né?
mas, poxa, aqui dentro vai um coração, a gente tem as nossas relações, a gente tem as nossas pessoas, a gente tem os nossos sonhos, apesar da nossa carreira. E eu tenho discutido muito esse lugar, né, das pessoas que têm dependências emocionais em qualquer relação, não precisa ser com o seu namorado, né, ou com a sua namorada, mas o lugar da dependência emocional, às vezes, reflete muito na qualidade de sucesso que a gente vive, que a gente experiencia também na nossa vida profissional. Para você deslanchar, para você aumentar a sua performance, você precisa ter esse foco, você precisa dizer para você que está tudo bem você se jogar nesse lugar e estudar 14 horas por dia e, de repente, não conseguir responder uma mensagem ou não estar com aquela pessoa naquele momento, né? Você se liberar para viver essa oportunidade e não estar ali dividido. É difícil, não é todo mundo que consegue. Tem muita gente que bate no fundo do poço nesse lugar, que não consegue entregar um bom trabalho porque fica dividido com as suas questões pessoais. E você foi muito guerreira nesse aspecto, você foi muito focada, apesar de muito jovem para essa situação, e cheia de sonhos, né? E cheia de sonhos. Né? Eu estava realizando um sonho ali. Isso é uma coisa que foi algo que me ajudou muito. Eu tinha muita vontade, assim, de passar um tempo na Europa, né? Era algo assim e de passar um tempo, que fosse um ano mesmo. Esse era o sonho, né? E aí eu dizia, como é que eu vou fazer esse negócio? Porque daí eu vou ter que parar a minha carreira aqui no Brasil durante um ano e vou para a Europa fazer o quê, gente? Tô ficando maluca, né? E aí, de repente, veio esse presente. Mas Deus sabe exatamente o que ele coloca no nosso. Eu também acho que a primeira parte é a gente começar a sonhar, né? Depois a gente começar a perguntar assim, ok, como é que eu posso fazer para esse sonho subir de patamar e começar a se converter num objetivo? E você tem uma história linda com Deus, né? Você é uma pessoa que tem uma fé incrível. Como é assim? Fala um pouco disso, dessa tua fé, dessa tua energia, dessa tua vibe, que é Deus na tua vida. É o centro. É o centro, né? É o centro de tudo. É dele para ele, são todas as coisas. E é isso mesmo. É o ponto de partida, é o ponto de chegada, é o lugar onde eu né, é a quem eu faço todas as perguntas, e a voz dele que eu procuro, é a voz dele que eu quero ouvir para saber para onde que eu tenho que ir. E às vezes eu até estou um pouco nesse processo agora, de calar um pouco as outras vozes, porque eu acho que a gente vive num mundo onde tem muitas vozes falando na nossa vida, né? E aí eu não estou falando nem das pessoas que estão à nossa volta, eu estou falando muito da coisa da rede social, né? Que entra na nossa vida de um jeito, né? Às vezes mais intenso do que a gente pode se dar conta, né? Porque às vezes a gente passa tempo demais nas redes sociais, de repente você está sendo tão influenciado, né? Por tantas vozes, de tantas pessoas que estão ali falando. Uma tem um discurso, outra tem outro discurso, outra tem outro discurso, aí daqui a pouco você fala, caramba, peraí, tô ficando aqui um pouco confusa. Né? Então, não, nada disso. Então, cala um pouco essas vozes e eu vou ouvir a voz de quem tem que ter voz na minha vida, né? Aquele que me criou. Então, eu tenho uma fé, Jesus na minha vida. Sua linda. Ponto de virada, seu ponto de virada, o que você acha que foi o ponto de virada na sua carreira ou na sua vida, onde for mais importante para você? Florzinha, eu acho que, assim, uma personagem que as pessoas lembram demais, né? Lembram demais, que é a Vivi. Eu acho que ali em Malhação, quando essa temporada de Malhação, eu acho que não só a Vivi, mas acho que, né, todos os personagens que participaram dessa temporada a temporada é muito forte, né? Que foi a temporada da Vagabanda. Realmente, assim, foi uma temporada de muito sucesso. O Ricardo Hofstetter, que escrevia na época, assim, acho que ele foi super feliz com a forma como ele desenvolveu ali a história. O Mário Márcio Bandarra dirigia junto com o Robertinho Vaz. Então, e assim, o elenco estava bem escalado, que a gente sabe, né, que não é uma questão, assim, às vezes, de necessariamente o quão bons os atores são, não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma boa escalação, apesar de eu achar que o elenco era todo super, super talentoso, não estou entrando nesse mérito. Acho que a gente tinha um excelente elenco, mas era muito bem escalado. Era muito bem escalado. Então, a coisa deu certo. Deu certo, e aí ali eu fiquei 2 anos.
Então, eu acho que, assim, foi um momento, né, para mim, como atriz, bacana de eu entender, cara, essa realmente né, é a minha carreira, é o meu processo de construção de personagem da Vivi foi um processo que eu curti muito. Você teve apoio para fazer a preparação dentro do projeto ou você fez tudo sozinha? Dentro do projeto, você teve apoio ou você fez sozinha? Tive. Na época, o Tonho fez o início da minha preparação. Ah, ok. Né? Você trabalhou primeiro com o Tonho, com o coach, e depois dentro Trabalhei. Depois o Homer continuou trabalhando comigo. E nesse projeto ainda tinha direção de atores? Porque Malhação, durante muito tempo, teve, né, uma preparadora cuidando do elenco, mas eu acho que era um elenco mais jovem do que o teu, não era? Que tinha preparação, você não deve ter tinha uma preparação, uma preparadora que era ótima também, Andréa Cavalcante. E ela trabalhava com todos nós. E, sim, é verdade, Andréa também trabalhou comigo individualmente. Então, assim, além do Tonho, Andréa trabalhou bastante, aqui já tem muito tempo, né? Tem que puxar bastante. É porque eu realmente não lembrava se na sua temporada ainda tinha, porque a minha foi 2 à frente, e quando eu cheguei, eu não lembro de ter já mais preparadora, tipo, acho que tinha acabado isso, já tinha pontualmente numa novela ou outra, mas no meu ano de Malhação não teve uma. Qual foi o seu ano de Malhação? Foi 6, eu entrei final de 2005. Ah, tá. E acho que eu entrei a seguir a sua foi 2004, 2005. Exato. Ah, tá. Pois é. E aí eu acho que não tinha, pelo menos eu não cruzei, entendeu? Não cheguei nesse momento. E aí queria te perguntar se você tinha tido essa experiência, né, dentro da Globo, de ter preparador de atores. Uhum, sim, tive essa experiência, foi excelente. Aliás, isso é algo que eu costumo fazer, né? Assim, eu amo fazer um trabalho com um preparador de elenco. Amo, para mim é algo assim fundamental. E a gente começou a falar, mas a gente não concluiu, porque a Carla Muga que fez a preparação da Paula Belmonte comigo quando eu estava em Portugal. E, enfim, me ajudou demais, né, Florzinha? Durante aquele tempo. Você fez um trabalho muito bonito, porque na verdade você tinha um elenco bom. Você estava cercada ali de uma conjuntura espetacular. Texto de Arthur Ribeiro, que escreve que é um monstrinho, né? Tó Correia dirigindo. Pipo, Manuela Couto, Ortigão, enfim, você estava. Esparteiro, não era? Não, Esparteiro não fazia. Esparteiro estava na produção. Estava na produção, eu achei que era Lourenço Ortigão, Sarinha Matos fazia também. Sara Matos, você teve um elenco muito bacana. Muito. Imagina Marco Almeida, cara. Marco de Almeida. Gente. Marco de Almeida não, Marco Almeida. Marquito maravilhoso. Não, tava no meio de um elenco que, meu Deus do céu. Cara. Foi abraçada, não foi? Foi muito bem recebida, foi bem mimada lá nesse tempo. Todo mundo cuidou muito bem de você. Olha, esse trabalho de Portugal foi assim um presente de Deus na minha vida, de um jeito que veio com Laçarote, sabe, daqueles assim, porque depois você faz o trabalho, contracena com esse elenco, mora em Lisboa, que é uma cidade maravilhosa. Fala, gente, eu morria de saudade do Paulinho, mas olha que maravilha, ele foi muitas vezes me visitar, então a gente conseguiu aproveitar, assim, Portugal, Lisboa, pra caramba, depois a gente foi pra Espanha, olha, gente, foi tão gostoso, foi tão bom, e depois ainda foi pro Emmy a novela. Falei, gente, mas isso é muito bonito, cara. A novela foi indicada ao Emmy. Eu falei, gente, Deus, mais! O negócio acabou, já era bom pra caramba. E a senhora ainda mandou um Emmy meu. Foi gente, isso mesmo. Eu lembro desse momento. Eu esqueço dessas coisas, gente. Eu esqueço de ator que eu trabalho que depois é indicado para prêmio. E no outro dia eu falei assim, gente, olha, cara, essa é a parte legal, né? Mas assim, você tá lá junto nesse processo, minha filha. Na ralação de joelho que a gente teve, né? Lembro muito disso. De estar muito ruim, que era muito verão. Eu que estava com muita rinite por causa do pólen. Não sei se você lembra disso. Era o porco do pólen, espirrando o dia inteiro.
Mas a gente trabalhou desalmadamente, porque não tinha, a gente só tinha fim de semana para trabalhar, né, Grazi? Na verdade, a gente não tinha como trabalhar durante a semana. E nós passamos de vez em quando, de vez em quando rolava uns serão assim à noite, a gente entrava à noite adentro. Até quando era alguma eu acho que a gente trabalhou. Também algumas coisas a gente fez via Skype, sim. Mas você teve muitos finais. Eu lembro disso, de você ter muitos finais de semana sacrificado. A gente tentava salvar para salvar o seu cérebro. Mas tinha semana que não dava, não, que não tinha um dó nem piedade. Eu separava um dia, né? Eu acho que eu pensava muito nisso. Cara, vou separar um dia eu descanso, o resto, o outro dia eu tenho que estudar muito, né? Porque a semana. Mas isso não é extremamente importante para você criar a tua agilidade de cérebro. Eu acho que quanto mais televisão a gente faz, mais ágil a gente fica em conseguir assimilar texto, né? Em reter texto. Você não sente isso? Que é mesmo treino. E aí você vai entendendo, né? Que não tem a ver, assim, com você pensar, nossa, eu tenho que decorar isso aqui. Não, cara, de repente você já entendeu o personagem, fica óbvio, né? Claro para você que aquela reação que o autor escreveu, ela cabe completamente dentro da sua personagem. Então fica muito fluido decorar, né? Ô, Flor, e quando você voltou para o Brasil e que você vai fazer essas novelas de época na Record, a série e tal, é outro ritmo, né? De trabalho, outro tipo de produção, outra linguagem. Gravava com tanta intensidade, muitas cenas por dia, ou gravava muito menos cenas? O que é que mudou, assim, quando você voltou e começou essa nova etapa lá? Foram dois processos diferentes, assim. O Rick Lázaro, que eu fazia a Dana, ela não era uma protagonista, né? Então, é outra história. A trama dela se desenvolveu bastante, assim, do meio para o final. Foi uma super, super intensa. Eu gostei muito de fazer essa personagem. Por que a trama dela era intensa? Porque ela era abusada, né? Ela sofreu um estupro. Então, assim, eu tive que trabalhar isso dentro de uma personagem que o sonho dela era casar virgem. Então, e ela era estuprada. Então, como é que era isso? Então, e a Dana super sensível, extremamente delicada, né? Então, assim, isso foi um processo. Eu não gravava muito, gravava assim, sei lá, umas 10 cenas, talvez, por dia, 12, chegava a 14, um dia ou outro, 17 cenas. A gente entendendo, né, quando você está gravando um protagonista, você vai gravar quase 30 cenas num dia, 25 cenas. Então, chegava, não era tanto. Então, bom, né, de você fazer esse tipo de personagem também, eu acho que você consegue aproveitar mais as cenas, sabe? Muito bom isso, você tem mais tempo. São formas de estar diferentes, né, no projeto. Às vezes você não está lá na frente, mas tem outra coisa para fazer quando o personagem não tem tanta incidência. Não é que ele não tenha importância, ele não entra tantas vezes, mas de repente dá para trabalhar numa outra dimensão. E como é essa viagem de preparar personagens bíblicos, né, que existem no imaginário das pessoas? Porque sim, a gente vive num país, por exemplo, a Raquel, no Lia você fez Raquel, não foi isso? Fiz Raquel, sim, que é uma personagem bíblica mesmo, né? Já a Dana não existia, mas... A Dana não existia, mas em Raquel, você sentiu isso? Tinha abordagem, tinha comparação? As pessoas falaram para você, tinham alguma... Acho que tinha uma responsabilidade, né? Tinha uma responsabilidade, com toda certeza, assim. Eu né, já conhecia a história bíblica, mas aí fui mergulhar nela, né, de uma forma mais profunda. O meu processo, ele se deu muito com base em quem a Raquel era, biblicamente falando, muito também ali dentro, usei muito o texto, né, o texto da própria autora, usei muito aquele texto, e eu gosto muito de trabalhar com música também, sabe, Flor? Gosto muito. E eu acho que o estado que elas nos colocam, né, ajuda muito. Então, se você já vem estudando aquela personagem e você já tem uma música para ela, de repente, no momento que você coloca teu fone antes de fazer a cena,
se conecta com o texto e, enfim, com aquilo que você sabe que é a cena, você já está naquele outro lugar, você já mudou o teu estado, né? Eu acho que a música é muito poderosa, ela muda uma atmosfera, né? Completamente. E para Dana eu fiz a mesma coisa, então ela também tinha lá a seleçãozinha dela de músicas. Foram as duas personagens, eu trabalhei bastante com música. Gente, anota a dica da Grazi, que eu adoro também. Eu também super recomendo. Cria playlist do seu personagem. Aí, quem está começando, não sabe por onde começar, vai buscar referências sonoras, coisas que alterem seu estado, que te coloque, que te conecte, né, com a personagem. Flor, para a gente encerrar, dica para quem está começando. Meu Deus. Isso é muita responsabilidade. Não é nada, você já está fazendo isso, eu nem estou contando. Eu acho que o principal é o que a gente até já falou. Entender, assim, você cara, por que eu quero ser ator, né? Eu sinto que eu fui chamado para isso. Eu sinto que eu fui feito para isso. Eu sinto que esse é meu propósito de vida. Vai em frente. Você está sendo chamado para isso, vai em frente. Agora, se isso de repente é algo que oscila dentro de você, eu posso ser atriz, mas eu também posso ser sei lá o quê, ou não sei o quê. Cara, eu acho que talvez você precise repensar, sabe? E eu acho que isso, na verdade, isso serve para nossa profissão, mas acho que isso serve para qualquer outra profissão. Sim, essa é uma decisão muito importante, né, na nossa vida, a decisão daquilo que a gente vai fazer. E não que a gente não possa mudar, é óbvio que a gente pode mudar o nosso percurso ao longo da nossa jornada. Às vezes isso acontece de uma forma drástica, às vezes de uma forma natural, gradativa, mas enfim, eu acho que é você entender para que você foi feito, para que você foi chamado. Alinha com o teu propósito. Eu acho que isso que é o importante. Com certeza. E acho que você faz isso lindamente, de forma bastante inspiradora, e tenho certeza que ainda não viu nem metade do que tem para ver acontecer, né? Que tem coisas lindas aí por se materializar, eu tenho certeza, Flor. Muito obrigada por esse pouquinho. Olha só como passou rápido, que pena que já acabou. Um beijo para todo mundo, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. E foi um prazer, Florzinha. Obrigada mesmo, tá bom? Beijo na família, beijo na sua fofa. Sucesso. Obrigada, minha Flor. Beijão, gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus.